Nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de cada instante, nos abençoe mais uma vez aqui na nossa humilde tarefa da manhã de hoje. A gente gosta sempre de repetir, nós estamos aqui como alunos aprendendo uns com os outros. Essa é a nossa missão aqui na Terra, esse aprendizado em conjunto. Bom, então nós vamos iniciar com a seguinte colocação. Nós estamos vivenciando nestes dias uma grande festa que é a Copa do Mundo. Uma grande parte da humanidade, uma grande parcela, tem aqueles que não se mobilizam, mas a maioria se agita e se mobiliza em torno do futebol, tá? É uma realidade mundial do planeta. E através das mídias sociais, das leituras, nós estamos observando uma variedade, uma diversidade de equipes que participam deste torneio. São equipes que se originam dos mais diferentes locais da Terra, do nosso planeta. E cada qual dessas equipes com suas características próprias. Elas possuem os seus idiomas, o tipo físico, suas religiões, a sua cultura. Cada uma dessas equipes, elas têm uma individualidade, uma particularidade do lugar que elas se originam. Nós podemos ver, então, observando tudo isso, a variedade daqueles que habitam o planeta Terra. Uma variedade. É uma diversidade. Você começa a observar nessas equipes. E o Emmanuel, nesse livro que eu acho muito interessante, a Vânia costuma aconselhar, esse livro é muito bom, é o livro Roteiro, do Emmanuel, ele vai trazer para nós uma definição do que seja o planeta Terra. Este espaço é um espaço físico que nós habitamos. A gente não medita nisso. Nós estamos habitando um espaço físico. A gente habita a nossa casa, a gente habita o nosso lar, nós habitamos a nossa cidade, uma cidade, mas nós habitamos um espaço físico que é a Terra. 8 bilhões de seres habitando o mesmo espaço. Então, o Emmanuel, ele vai ter uma frase preciosa, como tudo que o Emmanuel fala, tá? Tem que ser muito meditado no que ele fala. Ele diz assim: o planeta Terra é um educandário sublime. Mas o que tem aí de diferente, Fátima? Educandário sublime. Tem essa palavra aqui, sublime, que a gente pouco usa, né? Sublime, a gente nem usa hoje em dia mais essa palavra, né? A palavra sublime. Sublime quer dizer belo, grandioso, que ultrapassa o comum. É uma obra de Deus. Mas tem mais. Eu já disse aqui uma vez que a espiritualidade superior, ela jamais usa uma vírgula, uma palavra, uma expressão sem objetivos. Não é como nós que usamos, nem escrever mais sabemos, é tudo através de tecla, infelizmente. E através de tudo reduzido, né? Mas a espiritualidade, ela tem objetivos ali preciosos. Essa palavra sublime, que significa belo, grandioso, fora do comum, ela foi muito usada na antiga civilização da Grécia, de Roma,
quando eles se referiam àquelas construções magníficas, eles se falavam sublime, que coisa sublime é a obra dos deuses. E o Emmanuel viveu nessa época. Então, não é em vão que ele usa a expressão para a Terra de um educandário sublime. Uma escola fora dos padrões rasteiros que nós estamos acostumados a encontrar. Então, assim é vista a Terra através da visão da espiritualidade superior, uma escola, um educandário que é dirigido por inteligências, há tudo aí uma hierarquia espiritual sob o comando de Deus. Desde aquela alta espiritualidade que planeja até aquele que vai construir aquela florzinha, aquela graminha no chão. Tudo é planejado. A gente não pensa nisso. Aquele inseto que rasteja embaixo da pedra, ele foi elaborado por altas inteligências. Nada é ao acaso. Possui diretrizes, organização, que nós, ainda infantes, nós somos crianças, não conseguimos perceber. Mas Emmanuel tem outra frase: a Terra não é uma nau desgovernada, como nós pensamos. Ela está sob comandos. E nós temos o livre-arbítrio, ok? Mas há todo um projeto, vamos chamar de projeto Terra. Ela foi projetada. Então, cada povo, cada grupo na Terra esteja habitando uma cidade cultural da Europa, ou esteja habitando uma tribo no meio da floresta, uma tribo anônima, ela se encontra, esse grupo, num campo de experiências com vistas à sua evolução. Este é o nosso objetivo de estar na Terra: evoluir. Por isso é uma escola sublime, que foge aos padrões que nós entendemos, porque é obra de Deus, foi projetada por uma alta espiritualidade. Muito bem. Na obra Fonte Viva, que é uma obra também do Emmanuel, ele vai ter a seguinte frase. Cita assim o Emmanuel: a vida, o que é a vida? A existência. É processo de crescimento ao encontro da grandeza divina. Vamos repetir. A existência, a vida, é um processo de crescimento espiritual ao encontro da grandeza divina. Mas vamos pegar uma palavra aqui para entender. Eu não consigo ler o Espiritismo sem um dicionário do meu lado direito. Difícil. Tem que ter dicionário. Né? Então, vamos analisar a palavra processo. A vida é um processo. O que quer dizer processo? Processo quer dizer sucessão de mudanças, transformações. Então, a nossa existência é uma sucessão de transformação íntima. Não só física, né? Mudo de casa, mudo de país, tá? Espiritual. Então, a existência é um processo, uma sucessão de mudanças interiores. E mudanças físicas também. Tudo isso vai se misturar e vai mexer com o meu íntimo. Vamos pegar um exemplo? Hoje, por exemplo, a atualidade,
nós estamos encarnados aonde? No Brasil. Somos brasileiros, ok? Mas nós viemos de outras experiências. Reencarnação é igual a experiência. Veja bem, o Brasil, ele tem 500 e poucos anos, 522 anos. Cabe dentro de 500 anos, no máximo, vou falar aqui de uma maneira grotesca, existem todo aí um processo, 4 reencarnações. Nem isso. 3 reencarnações. Nós temos 500 anos só? Então, nós viemos de outros lugares. Eu não vou extrapolar aqui planeta, tá? Não vou chegar nessa coisa aí que é complicado. Mas nós viemos de outras paragens da Terra. Nós não somos daqui do Brasil. Aliás, nós não somos da Terra. Nós estamos no Brasil, estamos na Terra. Não sou daqui. Vai ficar aqui a vida inteira na Terra? Com milhões de planetas em todos os graus lá fora? Então, veja, 3 ou 4. Então, já tivemos experiências outras. E você pode perceber isso. Por exemplo, às vezes, aconteceu comigo já. Você está assistindo um filme. Você vê uma paisagem, uma gravura, aquilo te toca, né, Marilda? Você ouve uma música, aquilo te leva, uma música estrangeira. Você tem a facilidade de aprender determinadas línguas. Você tem pessoas que mudam de país, vai morar lá fora, de uma maneira fácil, lá constrói família, se casa, e há uma sintonia. Então, tudo isso demonstra que nós tivemos outras experiências, tá? Então, nós somos um grupo em processo. Aquelas mulheres lá na Arábia, com aqueles lados, com aquele sofrimento, com aquelas coisas, elas estão num campo de experiências. Cada lugar tem a sua, com vistas a chegar à grandeza de Deus. Uma frase poética, com vistas à evolução. Muito bem. Vamos ver aqui no livro Roteiro? Nossa, como o tempo passa. Meu de Deus. Olha, no livro Roteiro, vou resumir. Emmanuel diz assim: ontem, aprendemos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma, a filosofia na Grécia. Experiências, campos de experiência. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça, a renovação espiritual nas Américas. Por isso que o Espiritismo veio para cá. E a gente acolhe, né? Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, como nós estamos vendo hoje, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. A dor também traz evolução. Processos dolorosos de guerra são causa e efeito. Ninguém está lá por acaso. Ok? Então vamos caminhar. Mas interessante, assim como em escolas existem aqueles alunos que não quer tarefa, tem raiva dos horários, não quer o estudo, nós, a humanidade, como alunos do educandário, também, na grande maioria,
somos queixosos. A terra, Deus me livre, é um vale de lágrimas. É só sofrimento. Mas a maioria que está aqui faz assim, porque desconhece os objetivos de aqui estarmos. Gente, veja a condição da nossa humanidade. A maioria não sabe. Por que eu estou reencarnada? Por que eu estou passando todas essas dificuldades? Veja o Espiritismo, a clareza que nos dá. Então, na reencarnação, nós temos um mecanismo de todo o nosso aperfeiçoamento. Reencarnação é um mecanismo que Deus usa para a gente poder avançar. Então, veja bem, dentro da reencarnação, nós vamos recapitular o que nós fizemos mal ou deixamos de fazer e vamos aprender coisas novas, experiências novas. E quanto tempo nós vamos levar para isso? Ah, muito tempo. Mas quanto especificamente? Ah, vai depender da nossa boa vontade e do nosso aprimoramento. Lembrando que toda escola tem um currículo, uma proposta pedagógica. Então, eu sempre fui professora. E eu me lembro que era assim, no começo do ano, você se reunia com o diretor ou a orientadora pedagógica e construía um projeto pedagógico para aquele ano. Aqueles alunos vão chegar, a idade deles, vamos construir um projeto para o aprendizado que será dado esse ano. Olha, a Terra também. Ela tem um projeto pedagógico. Quando foi construída a Terra, eles falaram, ó, a turminha que vai lá é assim, a cabecinha é assim. A turminha é brava. Vamos construir um projeto. Qual vai ser o projeto para o povo da Terra? Então se constrói, eu vou dizer qual é o projeto aqui, muito conhecido. Esse projeto divino foi trazido pelo Mestre Jesus. Ele trouxe o projeto. Qual que é o projeto na Terra? A proposta é a seguinte, para nós, é a prática das leis divinas. Mas quais são as leis divinas? Nós já comentamos aqui as leis divinas. Elas têm um tripé. Lei da justiça, lei do amor e lei da caridade. Pronto. Acabou. Olha que coisa simples. Não é tão simples. E ela se desdobra em 10 leis. Eu não vou tacar aqui, lógico. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas o tripé. Justiça, amor e caridade. Se nós dominarmos esse projeto, nós estamos quites com a lei. Não é fácil, Marilda? Justiça, amor e caridade. Tá. Então, enquanto esse projeto trazido por Jesus não estiver em nossos corações, nós estaremos sob a lei de causa e efeito, tá? Porque tudo que eu semear, eu vou colher. Então, se eu semeio só amor, pronto, está resolvida a questão. Aí entra a justiça, entra a caridade, né? Então, sempre lembrando disso, a justiça, o amor e a caridade. Muito bem. Eu vou avançar um pouquinho aqui, que eu quero deixar um exemplo, tá? 5 minutinhos vai dar tempo. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, desencarnamos. Vivemos aqui algumas décadas e vamos para lá, porque não vamos sair da Terra tão fácil. Chegando lá, a vida prossegue, todo mundo sabe disso. Então, lá nós estudamos, lá nós nos identificamos com o grupo de acordo com a nossa sintonia, podemos desenvolver algum trabalho, mas vai chegar um momento que eu vou ter que voltar para a Terra. Vamos pegar uma frase de Emmanuel? Somente na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhoram o ser à luz da imortalidade. Então, não tem como evoluir fora da matéria densa.
Essa matéria nossa é grossa, é densa, nos chumba na terra. E a gente só percebe as coisas através aqui, ó, dois buraquinhos, só. Mais nada. Nós estamos encapsulados numa matéria densa. Muito bem. Então, quando nós fomos assistir o Jogo do Brasil lá, segunda-feira, vamos ver também aquela variedade de equipes que vão se apresentar, nós estaremos vendo povos das mais diferentes culturas, vivenciando em cada região que ele está, experiências reencarnatórias que têm como visto a evolução. Então, somos todos todo mundo aprendendo a lei do amor, da justiça e da caridade. Todos aqueles povos lá. Muito bem. Então, eu gostaria já no finalzinho aqui de trazer um exemplo que está lá no livro O Céu e o Inferno, de espíritos como nós, que passaram pela reencarnação, mas não aproveitaram a experiência. Não aproveitaram muito, às vezes pela ignorância, às vezes pela acomodação, né? Então não aproveitaram. Vamos pegar então, né? Aqui o exemplo que eu trouxe, muito interessante, né? Está lá no livro Céu e Inferno, e o nome desse personagem é José Bré. Até eu já falei aqui numa palestra minha tempos atrás, tá? O Kardec realizava sessões mediúnicas na época lá na França, na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. Ali ele recebia aquelas mensagens e numa dessa vem uma neta, uma netinha, uma neta que tinha perdido o avô. E ela pede para o Kardec se o Kardec poderia ver se dela receber uma notícia do seu avôzinho. Kardec, vamos ver. A sessão é realizada, a neta está presente, ele evoca José Bré e o José Bré comparece lá na reunião. E Kardec vai dar o seguinte título para essa mensagem: o homem honesto perante Deus ou perante os homens? Mas tem diferença ser honesto perante Deus? Tem. Eu tenho certeza que nós somos todos honestos perante os homens. A sociedade paga boleto, aquela coisa é. Tenho certeza. Perante Deus tem uma diferença. Vejamos o diálogo. Querido avô, o senhor pode me dizer como se encontra no mundo espiritual? Manda notícias que me ajudem, que nos ajudem a aprender e progredir. Saudosa neta, eu me encontro em sofrimentos muito por não ter aproveitado o tempo na terra. A neta se assustou, porque o avô era boníssimo, assim, ele era, na lápide dele, estava até escrito aquelas palavras, a virtude, tal, amizade. Como o senhor não empregou bem o tempo? O senhor não viveu sempre honestamente cumprindo seus deveres, vovô? Sim, respondeu o avô, segundo os homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante o homem, os homens, a sociedade, e a honestidade perante Deus. Eu vou te mostrar a diferença. Perante os homens, ser honesto é aquele que respeita as leis do seu país, que quita seus impostos, que cumpre horários, que não se apropria do alheio, que não tira a vida alheia. Porém, para ser honesto perante Deus, não é só isso, é também, mas não basta isso, só o respeito às leis humanas. É preciso não ter transgredido as tais leis divinas. Voltou para as leis divinas. Justiça, amor e caridade. Vamos esmiuçar um pouquinho?
E José Hebré, então, enfileira. O que é honestidade perante Deus? É aquela que busca fazer o bem em todas as oportunidades. Tenho cuidado em palavras que não ofendam. Fecha o coração ao orgulho, à inveja, ao egoísmo. É paciente e bondoso com aqueles que não pensam como você. Não rouba, não rouba, não rouba a paz, a alegria e a esperança do próximo. Querida neta, eis alguns apontamentos da honestidade perante Deus. Terei sido? Não. Eu faltei muito com esses deveres, que não são julgados perante as leis humanas, mas vão contra as leis divinas. Dá para fazer só mais um? 2 minutinhos para encerrar. Agora é o contraposto. Vocês entenderam as leis divinas? Está nos mínimos. Enquanto nós não aprendermos a lei do amor, então eu vou encerrar. Agora eu vou contar lá no céu e inferno o depoimento daquele que cumpriu verdadeiramente a lei divina, naquilo que ele podia. Seu nome, Dr. Demeu, um médico homeopata. Inclusive, ele cuidou do Kardec quando o Kardec ficou doente. Bondade e caridade infinitas. Médico conhecido por sua extrema preocupação com necessitados. Ele era conhecido naquela sociedade da época antiga. A necessidade e o Demeure estava lá. Mesmo em idade avançada, ele não se cansava de se preocupar com o seu próximo. Muito bem. Abraçou com ardor a doutrina espírita quando ele conheceu Kardec, porque trouxe para ele respostas que a filosofia não dava. E ao desencarnar, o Kardec evoca o Dr. Demeure e ele comparece à sessão. E ele diz assim, vamos encerrar. Aqui estou, caro mestre e amigo Allan Kardec. Kardec era chamado de mestre por aqueles que faziam parte do seu grupo. A morte, Kardec, envolveu meu espírito numa profunda letargia. Quando você morre, você passa por aquele período, né, de um sono. Mas logo eu saí da perturbação. Veja a condição. A morte me envolveu naquele sono, mas eu logo saí. Como estou feliz, Kardec. Já não sou velho nem enfermo. Sinto-me agora leve como um pássaro. Admiro, contemplo e me inclino ante a grandeza e sabedoria divina. Olha a condição desse espírito. Sou feliz, mais do que podia esperar, porque usufruo de rara lucidez entre espíritos desencarnados. Você sabe que lucidez, que a maioria, né, é aquela perturbação. E ele fala então ao grupo que ali estava. Tende coragem, meus bons amigos. Estarei junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre, veja que interessante, muitas coisas que ignoramos quando estamos na matéria. Eu vou ajudar vocês aqui do grupo, tá? E ele se despede. Orai pelos que estão privados dessa felicidade de conhecer a doutrina espírita. Queridos irmãos, esta é a nossa palavra da manhã de hoje. Estamos em processo de uma experiência. Nós não somos do Brasil, nós não somos da Terra,
Nós estamos aqui em processo de aprendizado. Todos esses irmãos aí que a gente pode ver nessa Copa do Mundo, cada um aí, a língua, a comida, a cultura, o tipo físico, vivenciando experiências. Que essa nossa experiência no Brasil, que com certeza vamos voltar mais vezes, possa ser produtiva para nós. Trazer aí o nosso discernimento, porque nós temos a doutrina espírita, hein? É muita responsabilidade. Queridos amigos, Jesus nos abençoe, dando-nos a força que precisamos.